Caríssimo Padre Pablo, administrador paroquial desta paróquia de São Paulo VI, caríssimo Padre Rodrigo, caríssimo Diácono Evilásio, a todos os fiéis que nos acompanham a partir das redes sociais, querido povo de Deus aqui presente, é com coração jubiloso, é com coração em festa que celebramos hoje o 5º dia da nossa romaria em honra e louvor ao Divino Pai Eterno. E é com coração agradecido, jubilante, que a Igreja nos apresenta nesse dia, na primeira leitura, um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde nós somos convidados a refletir e a meditar acerca da necessidade inadiável do anúncio do Evangelho. O Papa Francisco tem insistido com uma igreja em saída, ou seja, uma igreja que é capaz de ir ao encontro daqueles que ainda não fizeram este primeiro encontro com Jesus Cristo. Portanto, a partir da primeira leitura de hoje, somos convidados a também a sairmos das nossas igrejas, das nossas casas, da nossa comodidade para anunciar o Evangelho, uma vez que já fizemos este primeiro encontro com o Senhor. Evidentemente que a nossa vida de discípulos e missionários de Cristo perpassa pelo crescimento constante e perene da amizade, da intimidade com o Mestre. Somos convidados a anunciar o Evangelho, porque é algo inadiável, é uma urgência que o mundo desde sempre tem, e nos tempos atuais mais do que nunca. E é claro, a partir deste encontro com o Senhor, deste encontro com a sua palavra, com o seu Evangelho, São Paulo vai comparar a nossa travessia por este vale de lágrimas deste mundo como uma verdadeira atividade física. Depois, em uma das cartas paulinas, São Paulo, fazendo um certo balanço da sua história, da sua biografia, ele vai dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Portanto, irmãos e irmãs, atravessar pelo vale de lágrimas da existência deste mundo é nada mais, nada menos do que travarmos uma batalha contra o pecado, contra seu instigador, contra a morte, contra tudo aquilo que vai contra o projeto de salvação de Deus para o homem e para a mulher. É claro, todo combate, toda batalha, todo itinerário que nos propomos a percorrer, exige de nós esforço, exige de nós perseverança, exige de nós constância. E para isso, nesta novena em honra e louvor ao Pai Eterno, neste 5º dia, nós somos convidados a pedirmos ao Pai que nos dê a força necessária, que nos dê a graça necessária para travarmos esta batalha, esta guerra, e assim alcançarmos com bom êxito a coroa que não é perecível. Ao contrário dos gregos, que recebiam no término dos seus combates a grande coroa de louro, a nossa coroa é uma coroa que não murcha, é uma coroa que não enferruja, é uma coroa que nada neste mundo pode fazer com que ela se perca, que é a coroa da eternidade feliz no céu. Afinal de contas, irmãos e irmãs, todos nós somos peregrinos neste mundo, rumo à pátria definitiva, e é nessa certeza, é nesse espírito de confiança no Pai das misericórdias, que nós aqui nos reunimos nesta noite.
O fato de nos reunirmos nesta quinta noite de novena em honra e louvor ao Divino Pai Eterno, já é sim para nós uma busca de vivenciar o Evangelho, de travar esta batalha contra o pecado, contra Satanás e a morte, no intuito de alcançarmos a coroa imperecível. Por fim, ouvimos hoje um trecho do capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, onde nós somos convidados a refletirmos um pouco sobre a correção fraterna. E aqui Jesus começa com uma parábola. Sabemos que a metodologia, ou melhor dizendo, a pedagogia de Jesus a partir das parábolas, trata-se de um meio simplificado e incisivo que nos faz lembrar de coisas importantíssimas e que às vezes vamos deixando passar no dia a dia de uma forma bem popular, numa linguagem bem acessível a todos. Jesus inicia falando sobre a cegueira espiritual que ora e mexe nos faz querermos, não partindo da misericórdia, não partindo da verdadeira caridade, mas partindo, diria, da arrogância, da prepotência, queremos julgar o outro, quando na verdade nós precisamos de conversão, nós precisamos de mudar de vida. A cegueira espiritual, ou melhor dizendo, a trave que está presa aos nossos olhos é tamanha que nos faz enxergar a sombra do cisco do irmão, mas nos impede, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa dureza de coração, enxergar tamanha a trave que está presa aos nossos olhos. Irmãos e irmãs, a missão de guiar o outro não é algo tão simples como parece. A missão de guiar o outro, de ser mestre de alguém, é uma missão muito árdua. É uma missão que exige experiência da parte do guia, do mestre. E portanto, exige para aquele que vai guiar conhecer o caminho. Como que nós vamos querer mostrar o caminho a alguém quando nós na verdade estamos perdidos? É como entrar numa mata fechada, naquela história infantil, naquela fábula infantil que nós bem conhecemos, da Chapeuzinho Vermelho. Acho que é Chapeuzinho Vermelho mesmo, é que vai jogando a comida pelo caminho, depois se perde. Não, é João e Maria. Isso aí eu escutei lá na década de 90, quando o meu pai sentava perto da cama para contar, para eu dormir. Mas enfim, a essência da história todos nós bem conhecemos. Quando não se conhece o caminho, se perde na mata escura. E como que alguém que está perdido na mata escura vai poder guiar, vai poder orientar aqueles que vêm atrás? Portanto, irmãos e irmãs, peçamos hoje um pouco de humildade. E a nós, principalmente, ministros do culto, do altar, que estamos à frente para guiar outros. Como é difícil essa missão, não é fácil. Às vezes as pessoas olham para o padre, vê ele ali atrás do altar, pensa que é simples, mas trata-se de uma missão muito desafiadora. É somente e humildemente com o auxílio da graça de Deus, com as luzes do Espírito Santo, para nós fazermos uma orientação segura, uma orientação pautada na caridade e não no juízo. O Papa Bento XVI dizia que a verdade dita sem caridade, ela é amarga como o fel. Portanto, é preciso sim corrigir o irmão, é preciso sim orientar o irmão. Entretanto,
precisamos primeiro nos orientar, precisamos primeiro nos situar, como bem nos diz o Evangelho. Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. É preciso primeiro ter uma visão clara de si mesmo. É preciso primeiramente se conhecer profundamente. Uma pessoa que se conhece bem, aí sim, só então, aqui vem a palavrinha então, que é muito significativa para a nossa reflexão dessa noite. Só então poderás tirar o cisco do olho do teu irmão. Humildade, a palavrinha de hoje, humildade de perceber que o que somos, que o que temos, não devemos a nós mesmos em primeira instância, devemos àquele que é a perfeição, que é Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança. Uma vez com os pés no chão, uma vez certos da própria fragilidade, aí sim teremos condições de guiar na caridade sincera, a partir da misericórdia, movidos pela misericórdia e não pela prepotência, e não por querer pisar sobre o outro, aí sim faremos uma correção fraterna, literalmente fraterna.